Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Joe, o mandatário norte-americano, enviou tratores de destruição para a Ucrânia após avisar que, se isso acontecesse, se trataria de uma terceira guerra mundial. Para quem é novo aqui no canal, nós temos de mudar algumas palavras para que o algoritmo permita que o vídeo chegue até você. O que está acontecendo de fato, pessoal? Nós viemos avisando há muito tempo que isto aconteceria. Na verdade, pelo que vocês estão vendo aqui nessa reportagem, isso já está acontecendo. Essa terceira guerra mundial, ela já está em curso, só que ela agora ainda não está totalmente aberta. Isso foi motivo, muitas vezes, de escárnio. Inclusive, aquilo que eu dizia de que uma hora isso chegaria às portas da Alemanha foi motivo de muita zombaria também. E agora nós vemos a Alemanha dizendo que, ou indiretamente declarando que está em G contra a Rússia. Onde é que vocês acham que essa G vai acabar parando? Se não nas portas da Alemanha de novo. Me parece que é isso que vai acontecer. É o que eu tenho dito há um bom tempo, não é? Veja só. Então, aliás, para quem me acompanha há mais tempo, por favor, pegue a tabelinha dos meus acertos aí e marque mais um OK. Se não quiser marcar agora, espere um pouquinho, mas vamos lá. Do que o mandatário norte-americano, vamos cuidar aqui com as palavras, o que ele está falando afinal? Ele disse o seguinte, agora, quando ele mandou esses tratores aí de destruição para lá. Ele disse que com a chegada da primavera, as forças ucranianas estão trabalhando para defender o território que controlam e se preparando para revidar, para libertar suas terras. Aí ele disse que eles precisam ser capazes de combater as táticas e estratégias da Rússia no campo em curto prazo e que eles precisam melhorar suas capacidades de manobra em terreno aberto e precisam de uma capacidade duradoura para deter e defender-se contra a agressão russa. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que, apesar de eles terem botas em solo, pessoas, campo, lá na Ucrânia, as posições que essas pessoas defendem são mais frágeis, porque elas estão em campo aberto, digamos assim. Não é que elas não tenham trincheiras, seus instrumentos de defesa, claro que tem, mas o que ele está querendo dizer é que a partir do momento em que elas têm um desses tratores de destruição em campo, é quase como que se elas tivessem uma pequena base móvel, uma torre de defesa, que possibilita uma certa estabilidade naquele local, porque para combater um desses tratores de destruição, só outras máquinas tão ou mais potentes quanto ele, como por exemplo um outro trator ou mesmo aviões de destruição e outros equipamentos, claro. Então ele dá uma certa estabilidade. Só que o que acontece, e é isso que nós queremos trazer aqui para vocês, é que no ano passado, Joe Biden teria se reunido com um grupo de democratas, como nós estamos vendo aqui. E ele teria dito que, veja só o que ele teria dito para esse grupo de deputados, coisa que um deputado agora está anunciando. Ele disse, olha, isso Biden, lá em março do ano passado, disse, olha, a ideia de que vamos enviar equipamentos ofensivos, ter aviões, os tratores e trens, etc., com pilotos e tripulações, apenas entenda, não se engane. Não importa o que digam, isso se chama terceira guerra mundial. Então não importa o que digam, ele já estava avisando, olha, lá na frente vai acontecer isso, e quando acontecer isso se chamará terceira guerra. E não importa o que digam. Por que ele disse assim, não importa o que digam? Porque ele sabe que agora a imprensa terá que dizer, não, isso aí é apenas para fortalecer, não está acontecendo nada, não é a terceira G. Óbvio que eles não vão dizer que é, porque não é algo declarado abertamente ainda nem por um lado nem pelo outro. Mas ele estava alertando os colegas democratas dele que quando isso acontecesse era a terceira G. Não se engane, não importa o que digam. E aí quem é que trouxe essa informação para nós? Foi o deputado Dan Bishop. Nesse tweet aqui, que inclusive eu já abri, já coloquei a tradução dele. Esse tweet foi de agora, de janeiro de 2023. Só que ele estava falando de uma informação que o mandatário norte-americano deu no ano passado. Então foi isso aí que eu falei para vocês, de que não importa, não se enganem, isso, esse envio de
tratores de destruição seria uma terceira G. Agora, uma coisa interessante que eu quero falar para vocês antes de nós continuarmos. Eu não sou um especialista em instrumentos de ataque e defesa, né? A gente faz uma análise aqui baseada na lógica, no andar da carruagem, nas questões políticas mundiais, mas mesmo não sendo um especialista, a gente acaba tendo contato com pessoas que podem nos auxiliar a ter uma compreensão um pouco mais ampla a partir desses detalhes, que são, né, por exemplo, o fato de que, apesar de que você pode mandar um trator, entre aspas, né, de destruição para lá, como esses aqui, os Abrams, né, mandar para a Ucrânia, o problema é que é necessário que as pessoas saibam pilotar esses tratores. E não só saibam pilotar, mas que existam mecânicos que saibam arrumar esses tratores. E que o principal problema são os mecânicos, porque peças estragam, ainda mais quando você está num campo, né, de conflito, e aí você vai ter de passar por cima de rochas, buracos, enfim, você não olha nada, você tem de agir rápido e muitas vezes vai ser alvejado, enfim, peças vão estragar. Se você não é um mecânico que conhece um equipamento como esse trator de destruição altamente desenvolvido tecnologicamente, isso custa milhões, né? Imagine uma ceifa comum aí, realmente que é uma ceifa de lavoura, já custa milhões. Imagine um instrumento desse de altíssima tecnologia, quantos milhões custa e quanta tecnologia contém. Se você tem um instrumento altamente tecnológico e não tem o mecânico que saiba consertá-lo e não tiver as peças para trocar, esse equipamento vai ser útil por muito pouco tempo. Isso se for útil, porque você precisa também de um piloto que saiba utilizar um equipamento tão sofisticado. E, até onde a gente sabe, não estão sendo enviadas pessoas da Alemanha, dos Estados Unidos para a Ucrânia, até onde a gente sabe. Até onde a gente sabe, são apenas os ucranianos que estão recebendo esses equipamentos. Então, de duas uma. Ou esses instrumentos estão sendo mandados com pessoal, o que aparentemente não é o caso, ou esses equipamentos não vão surtir efeito por muito tempo. Se é o caso de que os equipamentos não vão surtir efeito por muito tempo, porque não há pessoal capacitado para consertar e operar pelo tempo necessário, o que se conclui é que, eventualmente, esses instrumentos podem estar sendo utilizados como uma isca para que a Rússia venha realmente para uma terceira G. Né? Porque ele avisou, né? Isso será a terceira G, até porque foi traçado uma linha vermelha no solo dizendo: olha, a própria Rússia disse, se vocês enviarem esses tratores de destruição, isso seria revidado com uma força fora do normal, né? Em outras palavras, estou parafraseando. Então, quer dizer que, no fim das contas, isso é uma espécie de isca. Vocês traçaram a linha, agora vocês têm de cumprir a palavra ou demonstrarão fraqueza, e aí está. E aí, o que vocês vão fazer agora? Vamos começar a terceira G? Parece-me algo provocativo. Não sei. Estou apenas refletindo aqui com vocês. E aí, um outro deputado, Thomas Mass, diz: a implantação de instrumentos ofensivos contra uma potência nuclear é uma péssima ideia. Se ele disse isso, é porque ele tirou uma conclusão, penso eu, razoavelmente parecida com a minha, que há uma provocação para que a Rússia tome o primeiro passo nuke. E depois, quem é que lembra daquele jogo Metrô 2023? Alguém lembra desse jogo? Quem não lembra, quem nunca ouviu falar, dê uma pesquisadinha rápida. Metrô 2023. O senador Mike Lee perguntou retoricamente na segunda se a escalada americana levaria a Rússia a atacar os Estados Unidos. Ele perguntou: dado que estamos dando esses equipamentos à Ucrânia para usar em referência à Rússia, a Rússia tem uma abundância de equipamentos nuke. A Rússia está cada vez mais expressando
o descontentamento, para usar outra palavra, em relação a nós. Em que ponto devemos nos preocupar que nossas entregas de equipamentos podem levar a Rússia a revidar? Ele perguntou ainda: a resposta às duas primeiras perguntas deve determinar se uma declaração de G ou uma autorização do Congresso para o uso dessas forças é necessária para que os Estados Unidos continuem fornecendo equipamentos à Ucrânia para usar contra uma Rússia cada vez mais hostil. Pessoal, apenas um cego não enxerga o que está acontecendo. Eu não estou aqui para torcer para lado nenhum, né? Nós somos brasileiros, nós temos muito pouco a ver com isso. Claro que o reflexo vai refletir aqui também. O nosso objetivo seria que houvesse entendimento entre as pessoas, né? Se há algo que ambos os mandatários brasileiros, na minha opinião, acertam, é nessa posição de tentar evitar se envolver nisso aí. A minha intenção, a minha ideia é essa também. Mas o fato é que, embora o ideal para nós brasileiros seria evitar se envolver nisso, o fato é que isso está existindo. Então nós, mesmo não nos colocando a favor de um lado ou de outro, nós temos de saber que isso existe e quais as repercussões que isso aí terá, né? E as repercussões estão cada vez mais intensas, já acontecendo, e serão cada vez mais intensas à medida que o tempo passar e que as coisas lá forem se tornando mais periclitantes. E estão se tornando, está bem óbvio. Apenas um cego hoje não consegue ver aquilo que nós dizíamos anos atrás e que ainda estava difícil de enxergar, porque não se vislumbrava nada desse tipo. Mas nós já falávamos que isso aconteceria, porque as preparações eram óbvias também nesse sentido para nós que estudamos um pouquinho esse tipo de coisa. Então por que eu trago isso? Para que você esteja ciente do que está acontecendo, como uma pessoa, não querendo influenciar para lá do A ou B, porque isso aí você não tem poder para isso, nem eu. Depende, né? Talvez alguém muito importante que esteja assistindo, a gente nunca sabe. Mas eu penso que a maioria das pessoas para quem eu falo são cidadãos comuns, né? E diante disso, se preparem individualmente, porque o Brasil ele não tem uma preparação governamental, até porque nós geralmente temos essa posição de não nos envolvermos nesse tipo de conflito, né? E aí não há uma necessidade tão grande de preparação, porque por conta dessa nossa neutralidade meio que histórica, né, a gente acaba não sendo um alvo também, né? Embora isso nos demonstre um pouco de fraqueza por um lado, mas por outro lado é força, porque a fraqueza vem do quê? Do fato de que mesmo que nós quiséssemos, o que nós faríamos, né? Mesmo que quiséssemos. Mas de fato o Brasil tem essa índole de não querer mesmo esse tipo de questão de envolvimento, né? Mas enfim, seja como for, isso está acontecendo, vamos continuar acompanhando e eu vou continuar atualizando vocês. E no mais, tomem as precauções aí individuais que acharem mais convenientes para cada um. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.